Fala moçada, eu sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante que envolve diretamente o Brasil e pensar no nosso país como uma potência econômica global. Vamos lá? E hoje, mais essa aula dica para vocês que acompanham o nosso canal, vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil, que é essa potência econômica, não só regional, mas também global, que recentemente vem sendo muito questionado com relação a tudo que já foi, tudo que poderia ser, dentro de um cenário de um mundo extremamente globalizado, onde as relações econômicas tendem a superar barreiras nacionais, criar mercados e demandas transnacionais, e onde os países, os líderes de governos, precisam buscar cada vez mais o diálogo e as parcerias para que consigam condicionar, né, e compatibilizar principalmente o desenvolvimento dentro do país com as demandas impostas por agentes hegemônicos, sejam grandes empresas, seja o próprio mercado consumidor, ou estados nacionais mais poderosos dentro desse xadrez geopolítico que envolve também a economia analisada aí pela geografia. Vale destacar que o Brasil sempre exerceu um papel de liderança regional dentro da América Latina, seja pelo tamanho do país, seja pelo poder que possui e principalmente pelos recursos que estão aqui dentro do nosso território. O Brasil é um país extremamente avantajado por possuir recursos hídricos. A maior bacia hidrográfica do planeta está na Amazônia, aquíferos com quantidades surreais de água, o aquífero amazônico Alter do Chão, o aquífero Guarani, além de uma gigantesca biodiversidade, reservas minerais imensas, desde metais estruturais industriais, como é o caso do ferro, até minerais metálicos mais preciosos, mais raros, como é o caso do próprio nióbio, e solos muito férteis, favoráveis à agricultura. Mesmo ali onde a gente encontra os latossolos no centro-oeste, que quimicamente não são tão férteis, são solos bastante adequados ao manejo, e essa agricultura de exportação que a gente costuma realizar com maior frequência, voltada para as exportações de commodities. Esse já é um primeiro ponto. O desenvolvimento do Brasil, desde a época da invasão e do Brasil colônia, sempre foi muito direcionado ao atendimento de mercados externos. Com o passar do tempo, a gente deixa de atender as demandas da Europa, passa a atender as demandas dos Estados Unidos, mais recentemente as demandas da China, mas em poucos momentos houve verdadeiramente o engajamento para atender as demandas nacionais. Isso, ao mesmo tempo que favorece o desenvolvimento do Brasil, já que ele está se aproximando e servindo aos países que são potências globais, cria também uma dependência, uma vez que todo momento em que esses países maiores têm algum tipo de crise, algum tipo de instabilidade econômica, isso nos afeta de forma muito marcante, uma vez que a gente depende desse mercado externo para ter o nosso equilíbrio, a nossa balança comercial saudável. Uma alternativa a superar essa dependência seriam os acordos de cooperação Sul-Sul, trazendo principalmente um fortalecimento das relações do Brasil e dos países latino-americanos e também os países do continente africano, que apresentam da mesma forma que o Brasil um potencial gigantesco para crescimento e desenvolvimento, países que passam por uma transição demográfica, que deve criar um mercado de trabalho, um mercado consumidor em expansão nas próximas décadas e que também lutam muito contra essa dependência muito grande que ainda possuem frente aos antigos países que colonizaram o continente africano e a América Latina. É difícil conciliar o desenvolvimento sem que ele esteja associado à exploração, uma vez que o nosso modelo, ainda muito voltado à exportação das commodities, baseado naquele esquema primário exportador, característico da relação ainda colonial, costuma ser o caminho mais fácil e onde os grandes ruralistas, os empresários, os investidores tradicionais do Brasil mais lucram. Mas a gente precisa entender que o Brasil tem um potencial para se desenvolver e não só conseguir um aumento do PIB, como a gente viu de forma muito expressiva, por exemplo, lá em 2012, 2013, 2014, o Brasil passou o Reino Unido e se transformou na sexta maior economia do planeta, mas a gente precisa entender que esse processo de desenvolvimento também depende muito de autonomia, sólidos investimentos na educação, na saúde, nas pesquisas e numa priorização dos mercados internos para que consigam se fortalecer os nossos produtores de conhecimento, de tecnologias, para competir com os grandes oligopólios transnacionais
que já estão aí há décadas controlando o planeta. Nessa expectativa, os blocos regionais são muito interessantes. Um exemplo é o Mercosul, um bloco que trouxe para o Brasil uma estabilidade econômica muito importante, que coincide com a época da estabilidade trazida pelo Plano Real, e que fortalece o Brasil quando o Brasil não vai jogar mais sozinho esse jogo político global, mas vai jogar junto com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, tentando de alguma forma trazer para si algumas defasagens naturais, já que por mais que a gente seja rico, né, e tenha abundância de recursos naturais, não é tudo que a gente encontra aqui, mas eventualmente recursos como o trigo a gente poderia comprar da Argentina, o cobre, que é um recurso no qual o Brasil não é tão rico, poderíamos trazer do Chile, que sempre foi um país não membro, mas associado, né, ao Mercosul como aliado. Então o Mercosul nos traz essa expectativa. A aproximação da Venezuela e da Bolívia no Mercosul trouxe essa possibilidade de expansão do poder do Brasil dentro do Mercosul e do Mercosul em escala global. A Bolívia é muito rica em gás natural e a Venezuela muito rica, as maiores reservas do planeta de petróleo. E nesse sentido, os acordos interregionais são muito positivos para o Brasil, já que o país, nesse contexto, se destaca como potência. Teria uma vantagem, portanto, como líder hegemônico dentro desse contexto da organização, por exemplo, do Mercosul. Outro grupo do qual o Brasil faz parte é o G4. O G4 é um grupo de países que tentam, né, uma vaga no Conselho Permanente de Segurança da ONU. Então, o Brasil, o Japão, a Alemanha e a Índia não fazem parte como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil integra o G4, junto com esses países, portanto, para ter uma voz mais ativa, exercer uma liderança regional com maior autonomia e poder, junto com os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, Estados Unidos, Rússia, na época ainda a União Soviética, China, Reino Unido e França, tomar decisões importantes que impactam no mundo inteiro. Outro G do qual o Brasil faz parte é o G20, que integra aí as maiores economias do planeta, é o grupo que viria logo depois do G7, né, que tem os países mais ricos. No G20 a gente encontra o Brasil, um país que, associado a outras lideranças regionais, teria uma voz muito mais ativa. E aqui no G20 a gente vai encontrar os BRICS, não um bloco econômico, né, mas muito mais um grupo de parcerias políticas e econômicas formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. S de South Africa, por isso África do Sul. E um país mais ou menos em cada grande bloco aí continental, trazendo essa liderança regional para fortalecer as relações entre os países emergentes, apresentando alternativas à dependência tradicional que os países costumam ter frente ao Banco Mundial, ao FMI, aos Estados Unidos e ao Japão, né, líderes hegemônicos clássicos dentro do nosso processo de globalização. O Brasil, dentro da Organização Mundial do Comércio, tem o status de país emergente. Recentemente, uma negociação foi iniciada entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos para que o Brasil integrasse, então, a OCDE, um grupo mais seleto, onde só os países mais ricos, mais desenvolvidos, teriam o privilégio de participar. E para isso o Brasil abriria mão dos direitos adicionais, das vantagens que possui na OMC. Isso tem sido um tema discutido, polêmico. Trump sinalizou a princípio que isso seria possível, depois retrocedeu, isso ainda está em discussão. Mas a grande questão é, será que para o Brasil é mais vantajoso ser uma hegemonia dentro de um grupo ainda em desenvolvimento e se destacar entre países que não são tão grandes, tão consolidados, ou tentar entrar num grupo dos países mais ricos, mais hegemônicos e ficar, de certa forma, no final desse grupo? Outra questão importante é, será que é vantagem para o Brasil transferir essa dependência histórica frente à Europa, frente aos Estados Unidos e se tornar dependente da China? Ou então diminuir a dependência que tem em relação à China e voltar a ser dependente dos Estados Unidos? Dentro do processo histórico, a gente percebe que os países realmente só conseguem transformar o seu PIB num PIB de potência e num IDH que seja tão grande quanto o PIB, proporcionalmente, quando começam a investir na base, quando começam a investir no próprio país e na autonomia, para que ele não seja dependente nem dos Estados Unidos nem da China. O que não significa que o país tenha que se fechar ou que se isolar, mas que a prioridade seja na valorização
em sólidos investimentos e no fortalecimento da economia local, da economia nacional, sem que haja esse excesso, não é, de dependência e essas portas que podem criar um assédio, um abuso inclusive da exploração, protagonizado por essas empresas transnacionais muito poderosas e pelos estados nacionais mais consolidados que o Brasil. Não se enganem, portanto, ao tentar diminuir a importância do Brasil no cenário global. O Brasil é um gigante, uma potência econômica regional e global, que está sim em processo de lapidação, de desenvolvimento, temos muito a melhorar, mas não há dúvidas de que o país, conduzido de forma adequada, pode sim, muito em breve, voltar, recuperar o status de liderança que manteve nos últimos anos e conduzir eventualmente até uma nova polarização do planeta, mais alinhada, quem sabe, com a Rússia e com a China, construindo a Rota da Seda, ou fortalecendo as relações econômicas, sociais e políticas da própria América Latina, que vem passando por um processo bastante intenso de manifestações e de protestos, trazendo aí, demandas que há muito tempo não eram tão fortemente trazidas, ou numa parceria com o continente africano, que assim como o Brasil representam perspectivas aí para as próximas décadas, ou criando algo diferente, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas que coloque o Brasil numa posição de protagonista, de líder, de uma influência positiva na construção do diálogo, na construção de um cenário que não leve só em consideração a economia, mas também o desenvolvimento social, para os seus cidadãos e cidadãs, servindo de exemplo, inclusive para outras nações, num projeto de soberania e de desenvolvimento que seja econômico, mas também social. Tá certo? São dicas importantes, os vestibulares gostam muito de pensar no Brasil dessa forma. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, coloca aqui pra gente que a gente responde. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar as próximas aulas. Beleza? Valeu!